Aí, você lembra como é que faz? Oi. O que você precisa? Estamos ao vivo já. Ah, já estamos ao vivo? Eu ia colocar uma racha pra cima agora pro pessoal poder... Só colocar. Cadê? Você precisa do quê? Você falou que você ia me ensinar, porque assim, você tá melhor do que eu. O seu tem aqui o link, Eu já né? copiei. O link da web. Ah, tá. Aí, ok. Olha lá. Concluir. Aí foi. Foi. Fala moçada, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aí para mais um dia de MastraCast, né? Ontem tivemos 2 episódios aí, a gente hoje tem mais 2, né? Hoje a gente conversa com a Bianca Lousada. Eu te chamo de Lousada ou Ousada? É mais ousada, porque Lousada tá saindo, né? Tô no processo de alterar a documentação. Ah, entendi. Desculpa pelo meu furo, eu não, não sabia disso, cara, perdão. Então, Bianca Ousada, né? Ela que é aí digital influencer, tem dezenas de milhares de seguidores nas redes sociais, além de professora de redação, estudante de psicologia e tem alguma coisa aí que eu esqueci. O que foi? Filosofia. E de filosofia, né? Filosofia eu nem ouso anunciar, porque eu tô muito no comecinho. Tá o quê? Primeiro período? Agora eu vou pro segundo. Mas tudo tem um começo, né? É. Mas é isso aí. Mas antes da gente bater um papo com a nossa convidada, eu preciso lembrar vocês que esse programa é um oferecimento do Fala Araruama, a maior página de notícias da cidade. Afinal, você está assistindo ele, inclusive. O nosso ao vivo, ele sempre corre aqui. Então, apesar da gente mandar para o YouTube e depois para o Spotify, as transmissões ao vivo ocorrem sempre na página do Fala Araruama. Se você quiser anunciar a sua marca com o Fala Araruama, você pode, basta mandar uma mensagem aqui para a página, que o pessoal da equipe de marketing vai te responder, te passar todos os valores. O alcance da página é surreal, a gente costuma dizer que são 10 Araruamas de alcance todo mês. É uma página que está entregando muito bem aquilo que posta e você tem a oportunidade de levar a sua marca, a sua oferta para essas pessoas através da rede social. Além disso, a gente conta também com o apoio da Norte Comunicação, que, como você sabe, é o pessoal que cuida da nossa identidade visual. Então, tudo que você vê de MastraCast em termos de design, são eles que cuidam. Se você tiver a fim de conhecer um pouco mais do trabalho da Luana e da Louise, eu sempre troco o nome delas, da Luana e da Louise, basta acessar norte.comunicação no Instagram, que você vai achar lá tudo que eles têm feito aí por esses dias. Tranquilo? Eu acho que conheço. É Luana Cabral. É da faculdade. A filha ela é filha da Mônica. Da Mônica Cabral. Foi minha professora na Faculdade de Letras. Exatamente, ela mesmo. E elas cuidam também da página do Mega Açaí. Eu sabia. Trabalho para eles também. Sabia não. Faço divulgação. Caraca, ela mesma. A Luana e a Louise. 2 meninas assim, bem competentes, né? Sim, Pessoal sim. muito bom. Mas é isso. Além do nosso apoio de sempre, o nosso amigo, parceiro Caio Decker. Eu queria, inclusive, aproveitar pra gente trocar uma ideia. Ontem, na nossa transmissão do Felipe Julian, eu agradeci ao Tavinho Decker. Tavinho Decker foi um menino que já tá, né, nos braços do pai, mas é porque eu confundi na hora. Era Tavinho Rancho Decker é o... Mas, na verdade, eu queria agradecer ao Caio Decker, beleza? Desculpa pela falha, só fui ver depois quando me mandaram uma mensagem no Facebook dizendo que eu tava falando da pessoa errada. Então, o Caio Decker, né, nosso parceiro aí, dono do Rancho Decker, uma lanchonete que tá passando, inclusive, por uma reformulação, já vem muita novidade por aí, se eu fosse você, eu ficava de olho nas redes sociais dele, beleza? Então é isso, Bianca, seja bem-vinda aí, obrigado por ter topado trocar essa ideia com a gente, né? Obrigada. A gente tá aí nessa labuta de projeto novo, né? Esse é o nosso 25º episódio, se eu não estou enganado. Não é 125, tá, pessoal? Não é 125, saiu 125 aí na descrição, mas é 25, é porque eu digitei errado. E aí, me fala um pouco sobre você, cara. Você tá bombando na rede social, hein? Primeiro agradecer o convite. Fiquei muito lisonjeada. Eu falei, quem sou eu na fila do pão? Então vamos. Eu brinco que, sabe aquele ditado? Quem tem um olho em terra de cego acaba sendo rei. Então, acabei tendo uma certa visibilidade porque tem um número um pouco a mais de seguidores, né, do que as outras pessoas. Isso veio de forma muito natural. Óbvio que eu patrocinei para chegar aos 10 mil, claro. Porque quando eu vi que eu cheguei a 7, eu falei, caramba, como assim? Cheguei a 7? Então vou chegar a 10 para poder abusar dessas ferramentas que eles só disponibilizavam. Não sei se hoje eles disponibilizam para gente quem tem menos. O arrasta para cima continua sendo para quem tem mais de 10 mil. Agora tem uma figurinha de link que substitui essa chamada para ação. A gente até tá usando ela.
que parece que vai substituir o Arrasta Pra Cima. Aí eu não sei como é que vai ficar isso agora. Essa que eu queria, na hora daquele impasse inicial, eu falei, vou aprender, né? Depois eu te mostro aqui no intervalo. Mas, e como é que foi isso, cara? Me conta um pouco. Como é que você desponta nas redes sociais? Porque por mais que 7 não sejam 10 e você só tenha patrocinado a partir dos 10, é bastante coisa, né? Como é que você começou a chamar a atenção desse pessoal? Eu acho que existe um certo frisson, uma curiosidade sobre a vida do outro, né? Acho que somado a isso, a essa parcial exposição, porque a gente não mostra tudo, isso é importante ficar muito claro, né? As pessoas acham que sabem da nossa vida, que elas nos conhecem a partir de uma seleção que a gente faz daquilo que a gente quer mostrar. E aí eu já revelava um pouco do meu dia a dia, inicialmente como um peixe que caiu nessa rede mesmo, que foi capturada dentro desse processo de exibicionismo, eu diria assim. E aí era um espaço também para eu escrever os meus textos, para eu publicar, porque antes era mais o Facebook, né? Depois eu fui migrando logo no começo para o Instagram, então eu já estou há mais tempo. Mas eu acho que é porque eu sou conhecida e porque eu acabo permeando várias áreas. Então é a galera do teatro, era a galera da igreja, porque durante o tempo eu fui evangélica. Então eu acabo tendo conhecimento, tenho algumas relações ali que perduram, né? E aí, escola, porque você pensa, eu leciono desde os 19 anos. Sempre nessa área de letras? Ou Sempre na área de letras. Até porque eu fui precoce. Então, assim, terminei o ensino médio aos 16 anos. Aos 17 eu já estava indo para o universo acadêmico. Então, aos 19, eu já estava estagiando e na área de língua inglesa você não precisava estar formada para começar a lecionar. Então, você já podia dar aula mesmo sem... Até hoje, cursos de inglês, né? É um fenômeno comum até nas escolas particulares, né? Eu vejo muita escola particular que aproveita depois de um certo estágio ali o aluno para essas aulas. Não sei como é que isso é hoje, mas na época que eu tinha um pouco de contato com esse pessoal, eu tinha vários colegas que estavam na fase final de faculdade que já tinham algum contato com sala de aula, né? Mas não era nem por essa questão de aproveitamento, porque eu era professora mesmo contratada. Você teve formação em curso normal? Não fiz normal. Não fiz formação geral. Só que é o que eu falei. Para língua inglesa, por exemplo, em curso, você pode ser contratado sem ser formado em letras. E na escola, na nossa época, você é mais novo. Desculpa, Nada, João. Eu sou de 90. Então quase sou tão novo eu sou uma década atrás. Então, as professoras e os professores, eles não tinham nível superior. Muitas vezes eles lecionavam até para o ensino médio, Fundamental 1 e 2, só com curso normal. Sério? Alguns tinham faculdade, mas depois que vem uma legislação que obriga a todos, inclusive do Fundamental 1, a terem pelo menos pedagogia para lecionar. Disso, não. Novidade para mim. Durante uma época, os professores só tinham curso normal. O curso normal atuava no primeiro e segundo segmento sem qualquer exigência. Isso tem quanto tempo? Você lembra? Mais ou menos? Porque eu acho que a LDB de 94, 95, foi a partir da LDB que isso aconteceu. Então foi 95 por aí. Cara, doideira. Doideira. Tinha professores que não eram formados em letras. A minha mãe, então, era... Mas ela dava aula de português? Não, ela era aluna, então ela me conta isso assim, que fulana que trabalhava ali, que era filha de não sei quem, dava aula e só tinha um curso normal. Caraca, bizarro, né? Uma parada que parece ser tão elementar hoje, assim, tão óbvio, e há um tempo atrás não era tão óbvio assim, né? E aí você percebe, então, que as pessoas, por curiosidade naquilo que você postava, você começa a atrair seguidores. Eu acho que estou elencando mais, né? Mais de um fator. Eu acho que tem a questão da curiosidade que vai permear todo mundo, mas tem essa minha transitoriedade. Eu vou ali, o grupo é o evangélico, é a galera LGBTQIA+, então é teatro, é a galera da dança. Então, por eu ser multipotencial e acabar... Você praticava todas essas coisas. E ter contato. Eu gosto de conversar, eu gosto de gente. Eu aprendi isso com meu tio, Betinho, que foi vice-prefeito. Eu falo, gente, eu aprendi a gostar de gente ali na minha infância, na casa dele, nos finais de semana. Porque eu nunca vi uma pessoa para gostar tanto de gente. Às vezes eu ficava assim,
ele vai dizer que ele não está em casa. Não é possível, porque ele está atendendo a gente o dia inteiro. Ele fala, não, faz um cafezinho aí, Benê, vamos lá, vem comer um bolinho. E era a gente o dia inteiro. Eu falo, não, 9 horas da noite ele vai dizer que não tem como atender. Ele fala, pode chegar, entra aí. Ele foi vice-prefeito de quem? Altevi. Ah, bacana. Tem um tempinho. Tem Altevi, foi antes de Mira? Foi. Foi quem antecedeu o Mira, se eu não estou enganado. Antes de Henrique. Ah, então bem mais antigo do que eu pensava. E assim, um ícone São Vicentino, sabe? Mas é vivo ele ainda? Não, já é falecido. Já foi. Mas é uma referência, assim, pra mim. E eu falo, olha, eu falei, eu sou dessa tribo aí, ó. Bacana, cara. E aí, nesse processo de chegar a 10 mil, você tá com 30... Quantos hoje? 30... 40, mas cai. Porque assim, eu falo alguma coisa de política, aí quem é de extrema direita acaba deixando de seguir. E Araruama a gente tem... Bem polarizado hoje em dia, né, e cara? aí Impressionante. eu deixo bem claro, assim, o meu posicionamento. E aí tem gente que acaba... Mas eu acho isso natural e acho até interessante que seja dessa forma, porque você tem também uma filtrada no público que se identifica com o que eu tô postando ali, Sem né? dúvida, Com o que eu veiculo. Eu acho que isso e ter peito pra falar disso, principalmente quando você tem um trabalho em rede social, é uma coisa que pouca gente tem, né? Ontem a gente estava numa live aqui com o Felipe, um advogado criminalista, e a gente foi tocar no assunto de aborto, na verdade, mas era uma discussão jurídica, tá? Nem contra, nem a favor de aborto. E a gente tem que ter todo um cuidado, porque às vezes as pessoas... É muito comum hoje você pega um link do vídeo do Facebook, por exemplo, e você consegue baixar o vídeo e editar com o que você quiser. Então, um vídeo editado na internet faz um estrago que é surreal, né? Então, a gente tem todo um cuidado. E você ter esse peito de chegar e de falar é uma parada bem... Ainda mais aqui, né? Que a gente tem... Eu amo Araruama, sou nascida na Casa de Caridade, mas é uma constatação. A gente tem uma cidade bem provinciana, né? É muito conservadora. Então, a gente tem um índice, né, de religiosidade, muitas pessoas que são cristãs. Então, você tem uma questão de uma moralidade que tem esse traço da religião. Então, assim, ser quem eu sou é um desafio. E bancar isso, né? E às vezes isso vende num sentido de que isso traz muito retorno, né? Esse posicionamento expresso sobre esses temas mais polêmicos. Você tem um preço ali com relação a seguidor, ok, mas você consegue atingir um público também que é bem identificado. Tu percebe isso ou não? Eu acho que isso tende a viralizar mais, acho que é isso que eu quis dizer. Hoje, o meu público é majoritariamente feminino. Já foi diferente. E quando eu entendi o que era rede social, eu fui estudando, fui desvelando, né? O que é isso, né? Que lugar é esse onde eu piso? Eu fui percebendo e fui fazendo testes. Então, quando eu era mais nova, tinha mais colágeno também, eu fazia mais fotos, mais trabalhos publicitários que hoje. Eu ia chegar lá. Eu lembro de você fazendo campanha para Defato, isso há bastante tempo. Outdoor e tal, não sei o quê. E aí, paralelamente, lecionava, né? Uhum. Nunca deixei de dar aula. Mas coisa de professor. Coisa que a gente ganha, tadinhos, tão pouquinho. E aí a gente tem sempre uma complementação de renda. Você pode chegar no horário do recreio, a sala dos professores, você vai ver. É Jequiti, é outra tirando a revistinha Avon, Natura, uma que está vendendo bolinho. Então isso é nosso. Eu já vendi Rinodê, vambora. E aí, nessa complementação, as pessoas me convidavam, porque eu nunca me ofereci. Até hoje, eu não fico assim, aqui, não quer fazer uma divulgação, não? Porque eu falei, gente, eu não sou professora. Mas a demanda começou a vir. E no começo era permuta. Me dá um brinco, me dá um negócio, porque eu já era cliente das lojas. E aí depois eu falei, não, cara, eu tô gastando. Olha o tempo que eu tô gastando. Você tava gastando um tempo e usando imagens. E aí você percebe que então você podia monetizar isso daí? Exatamente. E aí eu comecei a entender que isso já estava acontecendo numa outra escala, né? Com artistas. E com artistas não veiculados na mídia tradicional, digamos assim, né? Na novela. E gente que era conhecida. Por quando eu falei, não, então vou colocar uma tabelinha aqui para poder cobrar alguma coisa, né? E como é que foi esse primeiro momento de cobrança? Porque talvez as pessoas estivessem acostumadas ali de você fazendo isso no amor, né? E nessa transição da permuta, melhor dizendo, pra monetização propriamente dita, como é que foi essa reação da galera? Eu imagino que tenha causado
Que eu tô falando do outro, né? Não posso Aham. saber exatamente o que o outro pensa, o que o outro sente. Mas eu imagino que, assim, quem que é ela, né? Quem que ela tá achando que é? Mas algumas empresas Toparam, né? toparam e a galera também foi entendendo, porque eu acho que o empresário também, olha assim, vai adiantar, o que eu vou fazer? Eu vou gastar um dinheiro com panfletagem, com uma gráfica, com alguém para criar essa arte, ou geralmente essa pessoa já vem da gráfica, vou pagar alguém para distribuir O panfleto. um panfleto, e o que a gente faz quando recebe? Ou não recebe, ou faz assim, ó, obrigada, joga na lixeira. Não, eu pego, assim, por educação, eu não consigo deixar o cara no vácuo. Mas aí E já eu fala boto no assim, bolso sem nem ler, pra obrigada. te ser sincero. Aham. Não leio. Mas assim, com medo do vácuo que você vai deixar na pessoa, né? Aí eu pego, pô, obrigado e tal, bom trabalho, boto no bolso, mas nem leio. Aí na primeira oportunidade eu vou e descarto. É isso. Então, o empresário que está antenado, que a gente está atravessando esse portal, né, para uma vida muito mais digital. Digital, eu concordo. E aí ele já entendeu. Então, eu passei a ter já abordagem assim, quanto que é para você fazer isso, 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 isso. Então, houve também um reconhecimento e eu acho que uma compreensão do que estava acontecendo no mundo. E aí eu falei, ó, me ajuda. E como é que é esse processo de escolha de parceiro, assim? Você chega a recusar, você faz uma filtragem Não tô de podendo marca? recusar, não. Era porque tem gente que às vezes tenta fazer um link entre a plataforma que ela defende, né, a bandeira que ela defende e Brincadeira, a publicidade. sim. No teu caso, como é que funciona isso? Sim. Eu ainda não cheguei a esse limite, né? Eu falar assim, não, isso não tem a ver. Mas, obviamente, que tem empresas que, para mim, não fazem sentido, né? Ou produtos, serviços, e aí eles nem chegam, porque eles já sabem também. Eles também não querem a minha imagem veiculada da empresa deles, porque, imagina, o Olavo de Carvalho vai me chamar para divulgar o livro dele? Não vai. E aí, se chamar, eu não vou aceitar, Dizer não. entende? Uhum. Então, acho que como eu deixo isso muito claro já, eu deixo essa minha agenda muito bem definida, eu acho que nem cheguei a passar por isso por conta desse meu comportamento, né? Dessa minha escolha, Entendi. dessa Acho minha que clareza, quando- transparência. Quando você se define ali como uma voz que fala para público feminino, majoritariamente, né? Você acaba realmente meio que afastando uma série de marcas que não tem esse discurso, é o que você acha que acontece. Não é nem só do feminino, eu acho que é uma questão de valores, partidária, ideológica. Eu acho que acaba passando por isso tudo. No entanto, que tem homens que me seguem. É menor. E aí eu vou te contar uma coisa muito interessante. Eu tinha um público assim, 50-50. E aí eu falei, caraca, mas bunda engaja. Então, corpo engaja. É um capital e que é muito usado pelas empresas, né? E principalmente o corpo feminino. No entanto, que você... É muito comum você ver outdoors e imagens de mulheres com lingerie e quantos homens com cueca você vê assim exposto, porque assim, é uma joia. Eu vou fazer H Stern, vou fazer uma foto e aí você olha, a mulher tá seminua ou tá com uma roupa mais sensual ou tá de lingerie para fazer foto de um brinco, de um colar. Você vê homem assim, então assim Não. existe uma exploração da imagem feminina, do corpo feminino, as divas pop. Eu adoro, por exemplo, adoro dançar. Tem Luísa Sonza, Anitta, Anira. Você vê um clipe da Anitta, vê um clipe da Luísa Sonza. Geralmente eles fazem um featuring, fazem uma parceria com um cara. Uhum. O cara tá de... Eu falei, gente, é outro clima. Estão em momentos climáticos completamente diferentes. O cara geralmente está de casaco e a mulher está seminua. Então, por que a diva pop, a cantora, que tem talento, que dança, que canta, ela vai sempre ser representada nesse clipe de forma seminua? E o cara vai estar com... Eu não estou falando disso assim, tô criticando a mulher, a cantora, não. Eu estou falando que é um padrão. É a gente observar e identificar isso, né? É uma constatação, né? E aí, quando eu fui fazendo essa mudança... até porque eu fui trabalhando menos com isso, e fui colocando mais textos, eu tenho uma dificuldade maior em crescer. Porque hoje o que impera na rede social? Humor. Eu tenho um amigo que trabalha, que faz humor, e fala, Bianca, eu queria
cantar, eu queria mostrar minha música, mas por essa via eu não estava crescendo. Comecei a fazer humor, disparei. Então, assim, humor vende muito porque é um espaço de entretenimento. Ninguém está com saco para ler, ninguém quer ler. Então, você bota uma imagem, você faz a leitura daquela imagem, a imagem vai vender muito mais do que o texto. E aí, eu comecei a intercalar o meu texto com as imagens. E cada vez menos imagens de exibição do corpo. E aí o meu público foi caindo, homens foram saindo, falando de feminismo, porque incomoda, falando da questão da mulher, denunciando o privilégio masculino. Os homens foram evadindo o local, numa linguagem policial, e o público feminino foi crescendo. Eram pessoas que provavelmente estavam ali mais por uma questão... Gente, acontece, se você não vier aqui não bater no microfone, você não veio. As pessoas estavam mais ali por causa do seu corpo do que daquilo que você passava. Você acha que é isso? O público masculino, quando você troca Não sei, mas assim, é algo que eu posso considerar. Não sei por quê. Eu queria que os homens, então, me falassem. Mas, de alguma forma, acho que a questão política também acaba fazendo com que essas pessoas saiam e porque não se identificam. Eu acho que isso faz muito sentido, né? Eu acho que toda liberdade feminina incomoda um pouco o público masculino, né? Eu acho que uma mulher muito liberta, que fala o que pensa e tal, isso meio que assusta um pouco, e inclusive em relacionamentos e tal. Eu lembro que na época que eu tinha uma vida social mais ativa, eu tinha colegas que eu falava isso. Falei, cara, tu é o tipo de mulher que assusta homem. Porque você tem... Você acha que assusta? Assusta porque o cara ele acaba tendo que ser muito mais do que a sociedade exige que ele seja pra ele manter aquela mulher do lado dele, entendeu? Então isso afugenta, tá certo? Isso bota o cara pra correr, melhor dizendo, pra não passar vergonha aqui na frente da pessoa. Isso bota o cara pra correr. Então eu tenho uma cliente, a Camila, ela conversava um pouco comigo, ela falava disso. Ela tem mestrado, professora e tal, super empreendedora. E ela fala muito disso. Fala, cara, hoje em dia esse é o tipo de comportamento que assusta, entendeu? Eu acho que acontece muito isso. Se a gente for pensar assim, na construção social da masculinidade, né, o que é ser homem, você vai passar por uma série de coisas, né? O homem não chora, ele não fala dos seus sentimentos, ele manda na casa, ele é o cabeça, citando a Bíblia. Então você tem uma hierarquia, você tem um patriarcado que é o poder sobre o homem, né? Ele detém o poder e ele domina. E no patriarcado, tanto a heterossexualidade quanto o gênero masculino, eles são privilegiados. Então você imagina, eu postei essa semana um vídeo do Edir Macedo falando que a mulher não deveria fazer faculdade. Eu ainda brinquei, eu falei, será que é fake news? Eu sei, até porque eu já não concluí teologia, mas cursei e passei uma boa parte da minha vida no catolicismo e depois na igreja evangélica, né? Então, assim, o discurso e a Bíblia, assim como outras religiões monoteístas, como o Corão também, eles trazem misoginia ali na sua essência, tanto ao Corão quanto à Bíblia. A questão é como que esse líder religioso ele vai encarar isso, se ele vai contextualizar ou se ele vai reproduzir, né, essa misoginia que está ali. Mas a mulher não é vista como alguém superior, ela é inferiorizada. Existe um texto bíblico que muita gente, quando toca nesse assunto que você tocou, usa para criticar a posição bíblica sobre isso, que é aquela questão da submissão, né? Mas, na verdade, a submissão, que pelo menos o que eu ouço hoje em dia, até na igreja que eu frequento, a submissão ali não é uma submissão de você ser capaz, de você ser inferior, é você estar debaixo de uma mesma missão. Então fala de um apoio, fala de uma fidelidade, entendeu? E isso é a interpretação que pelo menos hoje eu ouço alguns pastores da minha igreja fazendo. Porque é delicado, né? A gente sabe que a própria questão da violência doméstica é uma questão muito nova. A lei é de 99, se eu não me engano, 90 e alguma coisa, 2000, não lembro agora. Mas é uma coisa muito nova, estava de 20 anos na história não é nada, entendeu? Mas esse texto bíblico hoje, que às vezes foi utilizado de uma forma muito distorcida, hoje já é interpretado de uma forma mais adequada, né? Depende muito desse líder, né? De quem vai trazer essa fala. Essa fala, ela é presente, eu já ouvi, porque eu vim de lá, então assim, eu falo com propriedade. Você tem criação evangélica? Sim, eu fui a primeira a me converter na minha casa aos 11 anos de idade, e aí era professora de ABD, cantava no louvor, e depois a minha mãe foi, meu pai foi por último, hoje eles são da Assembleia, lá de São Vicente,
E eu fui cursar teologia junto com letras. Não dei conta, não parei teologia e só concluí a faculdade de letras. Mas aí, assim, tem pastor Henrique Vieira, que eu sigo, que eu, assim, admiro, gosto de ouvi-lo. Como tinha na minha época também o Vied René. Ele é meio polêmico, esse Quem? Henrique Vieira, né? Não. Não, assim, nada contra ele, nem vou falar mal dele aqui, mas eu já ouvi interpretações bíblicas dele que me assustaram. E assim, mas é alguém que tá na contramão daquilo que Claro, é sem algo dúvida. muito novo, que eu falo assim, gente, o que é isso? Como assim? Ele é um dos pastores que se posicionaram politicamente à esquerda, né? Uhum. E a esquerda abraça muito Muito, ele. muito. Então a gente tem essa questão. Mas você não acha ele meio polêmico, não? Assim? Totalmente. Até porque ele dá uma sacudida, ele joga bombas, né, nesse sistema que a gente está acostumado a ver. Eu, como vim de uma criação evangélica tradicional, né, quando eu escuto, eu falo, gente, como assim? O que é isso? O que ele postou? Deixa eu ver o que ele escreveu aqui embaixo. Então, assim, não por efeito de fé, porque eu sou agnóstica, mas acho interessante, que é uma voz muito diferente que se intitula cristã. Então, acho que o cristianismo, ele faz assim, ó, a gente entende cristianismo só o católico como a igreja católica. O evangélico dentro, né, da sua realidade ali. Só que você tem Testemunho de Jeová, que numa visão teológica menos afetada pelo cristianismo evangélico, né, protestante e católico, vai ser reconhecido também. E aí você tem o Adventista de sétimo dia. E aí você vai vendo essas novas... Adventista não é nova, né? Mas você vai ouvindo essas novas narrativas e você fala, caraca, o negócio está crescendo, está ficando mais amplo, porque antes era muito aqui. Eu vou te dar um exemplo do que esse pastor falou, e eu achei que um absurdo no sentido de teologicamente. Teologicamente, obrigado, era a palavra que eu queria achar. Teologicamente é um absurdo. Ele falou que Jesus não multiplicou o pão nem o peixe, que na verdade as pessoas que estavam ali foram tocadas por Jesus para trazer os seus pães, os seus peixes. Cara, ele falou isso, tá no Instagram dele. Na hora que eu olhei aquilo, eu falei, cara, esse cara é meio ousado demais. Ele é meio ousado demais pra falar um negócio desse, né? Aquilo me deu meio que um soco no estômago. Eu olhei aquilo assim, incomodou bastante. E tem um grupo até de atores, Lázaro Ramos, a galera, ele tá sempre na GNT. Tem uma visibilidade porque é um cristianismo que, assim, eu acho que convém também, não, porque isso o que ele fala é interessante pra gente. Por quê? E falo isso de um lugar, assim, muito isento, porque não tenho religião, não tem. Mas, assim, é inegável que quando se estuda, né, a história e a gente faz um resgate de como vem o monoteísmo, primeiro o judaísmo, né, depois o cristianismo, até o islamismo, mas você tem na história do feminino, você tem essa marca muito forte da misoginia, que é esse ódio às mulheres, que é entender que a mulher é menor que o homem. Então, assim, quando a gente olha, vou usar o exemplo, né, bíblico, já que você também tem uma noção. A mulher que é apresentada na Bíblia, ela aparece no primeiro momento como tentadora, né, como aquela que faz o homem pecar. E isso, a gente fala assim, mas qual o problema? Mas não foi. Naquela narrativa, isso faz todo sentido. Não é deslegitimar algo que está sendo contado ali. Mas como que isso vai afetar a mentalidade de uma sociedade? Antes da gente ter o monoteísmo, a gente tinha uma pluralidade, né? As mulheres eram endeusadas, elas eram adoradas. Você tem deusas da guerra, em todas essas mitologias, tanto Mesopotâmia quanto Grécia, né? E aí depois isso, quando você começa a se assentar, você sai do período paleolítico, vem para o neolítico, a gente não é mais nômade, a gente vai se assentar, eu tenho a minha terra, essa minha terra vai ter um herdeiro, eu preciso da monogamia para a mulher, que ela vem com um disfarce, como se ela fosse algo implementado por os dois, mas não, sempre foi para a mulher. E aí eu preciso prendê-la, eu preciso segurá-la. Mas mesmo quando a gente vai para a Grécia Antiga, você tem uma divisão feminina entre o gineceu, que vem de ginecologia, né, e a hetaíra, que é a mulher que não é a prostituta, mas era aquela mulher de sair. É a mulher com quem ele ia ao teatro. O homem levava ao teatro. E as mulheres que ficavam no gineceu, elas eram procriadoras.
mesmo você tendo uma mulher sendo adorada no politeísmo, na realidade, quando você vai ver a Atenas democrática, você vê que a mulher ela está abaixo. Ela não tinha, Nunca tinha ouvido falar ela disso. não votava. Existia, então, duas mulheres, uma com a qual ele convivia socialmente e a outra que era só para procriação. Exatamente. Era a mulher do gineceu, que elas ficavam todas juntas no espaço da casa, e junto com as crianças, com as meninas. Os meninos já eram treinados, porque a infância é uma invenção moderna, né? E não tinha criança, era um mini adulto. E os meninos já iam treinar para a guerra e as meninas ficavam com a mãe no gineceu, que era esse lugar. Olha que interessante. Quando a gente vai falar de ginecologia, tá lá na origem. Não, e Coliseu também, esse eu aí, pelo visto, era alguma coisa... Deve ter alguma história por trás desse sufixo aí. De reunião, né? De agrupamento. E aí você tem, depois, quando você vai se instituindo como um grupo que vai se estabelecer, a gente precisa ter uma religião também, porque a religião continua, isso é do humano, né? Essa coisa da crença, da fé. E aí, um Deus monoteísta, homem, para que você, na família, você obedeça, assim como na colonização, isso também vai ser muito interessante. Então, quando a gente vê essas mulheres que são desenhadas no cristianismo, Lilith, né, que seria a primeira mulher de Adão, que isso não está na Bíblia, mas em livros apócrifos, né, e em toda essa história não canonizada, que seria a primeira mulher de Adão, mas ela não obedeceu a Adão, então ela foi expulsa e aí faz-se Eva da costela. E aí Eva, que leva o homem ao pecado. Qual outra mulher que é referência? A Madalena, prostituta. Então você tem essa tríade de mulheres ligadas ao mal, ao pecado. Quando você tem Maria... eu ia falar exatamente isso agora. Você tem o contraponto, mas olha só, que mulher inalcançável é essa? Porque ela é mãe, ela tem um filho e ela continua virgem. Uma é o pecado original, tá aqui. Então é essa mulher que a gente deve buscar, que o cara deve buscar para casar, né? É uma mulher pura. Como que você vai ser pura, assim, o sexo? Não, ela nem transou. Você está entendendo isso no imaginário? Então, assim, eu quero uma mulher dessa, que tem sempre essa... a Madonna, quando você vê ela sendo retratada, é sempre com doçura, que ela é obediente. Madonna? A Madonna, as Madonas no Renascimento, sim. né? A gente tá falando de Madonna agora. Não, as Madonas do Renascimento, que eram registradas pelos grandes pintores e escultores. Então você tem essa imagem da mulher que é muito difícil. E será que eu só posso ser uma das duas coisas, né, Marcelo? Será que eu tenho que ser a virgem, pura, imaculada, sem pecado? Ou será que eu tenho que ser essa aqui, má, vingativa? A gente tem Salomé, um outro exemplo. Então, assim, o estereótipo da mulher. Ela pede a cabeça de João Batista, ela é vingativa. Como que a gente sai disso? Será que a gente tem que optar? Será que são só esses dois caminhos viáveis que o cristianismo apresenta, né? O que é ser mulher? Até porque essa ideia de construção de gênero, toda vez que a gente na história vai entender papel de gênero, vai buscar a resposta para um papel de gênero, a gente tem uma péssima experiência. Vou te perguntar: gênero, raça e classe. Não estou fragmentando, não, porque tem gente que olha o feminismo e fala assim: feminismo divide o mundo entre homem e mulher. Não. Não, eu não vejo dessa forma também, não. Eu já ouvi esses dias um cara tentando me explicar o que era feminismo, ele falou isso. É desse jeito. E aí ele falava assim: não, porque vocês dividem o mundo em dois gêneros. Não, a gente identifica a divisão de papel de gênero e a gente questiona isso. E o fato da gente querer políticas públicas específicas, como Maria da Penha, no país em que a gente é o 5º em feminicídio, isso não é privilégio. A gente está sendo morta. Quantas mulheres se divorciam e passam pelo perrengue que é você ter um pai que não paga pensão, que se exime da sua responsabilidade com o pai. Ou quando paga o mínimo possível. E não é aquilo que ele bancava, o que ele pode bancar, ou que ele oferecia aos filhos quando ele era casado. Você entende? É mais uma. A gente não está falando de exceção, a gente está falando de regra no universo feminino. Então, quando a gente pega
E vai ver também a mulher que tem uma vida sexual ativa e mais livre, ela é taxada, ela é xingada de... Não sei nem qual termo a gente pode falar aqui, porque eu falo, né? De piranha. E o homem, ele é garanhão. Então, quando a gente vai olhando para isso, uma mulher que ela é assertiva, ela é braba, e o homem não, ele sabe o que ele quer. Então, quando a gente começa a entender essa divisão de papel de gênero, e você fala assim, cara, qual o papel do preto na sociedade? Qual que é o papel dele? Qual que é a função dele? Para que ele serve? Isso gera um incômodo. Você fala, como assim, para que ele serve? Gente, é a raça humana, é isso. É a raça humana. Quando a gente tentou dizer para que ele serve, a gente teve genocídio, escravidão, o nazifascismo na Alemanha, porque você fala assim, olha, tem uma raça que é melhor, que tem genes melhores. Então, eles têm o direito de subjugar e de fazer o que ele quer. Na verdade, essa raça aqui, como ela é inferior, ela deve ser extinta. Quando você faz isso com homem e mulher, que o homem... E isso é o que o patriarcado faz, entende? Nós somos melhores. Você abre precedentes para você fazer o que você quiser com essa classe que é inferiorizada. Isso é o que a gente vê na história do feminino. A gente está em 2021, né? Até 2002, o Código Civil de 16, é claro que existiam algumas atualizações de norma, não sei nem se chegou a ser norma, porque a faculdade já tinha de 2002. Mas quando você vai ver a história da legislação civil, que regula casamento, por exemplo, a mulher ela era objeto de direito, ela não era sujeito. A verdade é essa, tinha essa leitura na legislação. Então, ela sem o marido, ela era incapaz. O marido tinha que autorizar para ela viajar, tinha uma série de coisas. Até pouquíssimo tempo atrás, para divorciar, você tinha que ter uma separação de corpos de 2 anos. Aí entrar com a separação judicial para depois converter em divórcio é uma parada meio esquisita, entendeu? Então, assim, a história realmente é muito... Se você for analisar juridicamente, né, que acaba sendo o exemplo mais próximo por causa da minha formação, você vai perceber que isso aí é verdade, infelizmente. Você vê assim, lei do divórcio, década de 70, né? Foi 77? Acho que foi, não 77, 77. Porque quando eu comecei a estudar direito em 2012, então foi bem... muita coisa disso que acontecia já não valia mais, entendeu? A gente percebe estudando a história. Cara, direito, divórcio, 77, eu sou da década de 80, meu amigo. Isso é muito recente ainda na nossa nação. E aí, eu até anotei aqui, o Estatuto da Mulher Casada, de 1962, Lei 6.121. Aí que a gente pode trabalhar sem autorização do marido. Olha isso. São 50 anos, eu acho. É muito 50? Novo tudo 50, isso, 70, né? Você falou 70 aí, né? 62, 1962. 60 anos atrás. O patrimônio pode ser adquirido pela esposa como produto do seu trabalho. Então, assim, quem nega isso, eu falo, cara, não dá nem para conversar. O pessoal está comentando aí, imagina. Não, eu vou dar uma olhada nisso, porque eu acabo... Tem comentário aqui, vou ler daqui a pouquinho. Mas é uma verdade. E vamos ser bem sinceros, né? 60 anos na história não é nada. Se 100 anos na história de nada, séculos, né? De opressão. E tal. São pontos realmente bem marcantes. Uma coisa que eu tenho para te perguntar é a seguinte. A gente sabe que uma das pautas femininas, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser discutida sim, e é a questão da desobjetificação. Esquece aí meu português. Do corpo, sim. Né? Inventei isso agora. Do corpo feminino, né? Você não acha, aí eu tô te perguntando, não é nenhuma crítica minha, mas existem hoje grandes divas que se dizem empoderadas, que exploram justamente aquilo que o feminismo prega que não deve ser explorado, que é a objetificação do corpo. Assim, você não acha que rola não é uma contradição, mas é uma coisa conflitante nessa? Por exemplo, a própria Anitta. E aí, pelo amor de Jesus Cristo, não tô criticando a Anitta aqui, tá bom? Não, porque daqui a pouco tem nego xingando na internet. Mas eu percebo, pode ser uma visão meio leiga, uma visão de quem não vive o movimento por dentro, mas parece ser um negócio meio esquisito, porque rola e o próprio Instagram, por exemplo, cara. Você abre o Instagram hoje, você tem mulheres lá com 700 mil seguidores. Meu irmão, você vai olhar a quantidade de seguidores que aquela pessoa tem, e aí, analisando o que ela expõe na rede social, você não vê nada além de um corpo bonito sendo exposto. Já te falei que bunda engaja. É exatamente isso aí, bunda engaja. Mas aí a gente fica pensando nisso. Qual é a tua opinião sobre isso? Então... Soltei a bomba e saí correndo. Pois desse jeito.
a Márcia Tiburi traz isso num livro dela e é muito interessante, porque ela, assim, nós temos feminismos. E não é porque... Sabe aquela coisa? Não é porque eu sou evangélico que eu acho que a igreja evangélica é perfeita. Não é porque eu apoio o Bolsonaro que eu acho que o Bolsonaro é perfeito. Não é porque eu apoio o Lula porque o Lula é perfeito. Não é porque eu sou Ciro Gomes que o Ciro Gomes é perfeito. Eu acho que está faltando na sociedade a gente conseguir fazer uma análise mais crítica e menos sacra das instituições, das pessoas... Né? E a gente humanizar, porque a gente está desumanizando, está colocando todo mundo em pedestal. Movimento feminista em pedestal como se fosse perfeito. Não, eu tenho duras críticas ao próprio movimento feminista. A como ele se vende pelo patriarcado, ele acaba se tornando também vendido e sendo utilizado com estratégias políticas, partidárias. Você entende isso? Sim. Eu consegui olhar e falar, cara, o que tem aí que é legítimo, que é interessante? E é isso. E a gente tem feminismos. Tem uma linha do feminismo que é chamada feminismo liberal. E que ela vai trazer assim, meu corpo, minhas regras. Então eu posso ficar pelada, eu posso fazer porque o corpo é meu. Então são segmentos de feminismo diferentes. Tem, ele se divide. Pensa em várias denominações. Aí a pessoa fala assim, fala sério, parece que é um xingamento, né, feminismo. Feminista é aquela que enfia a cruz no orifício... Não tem um pastor também que quebra, que chuta a santa? Então, assim, isso é evangélico? Não. Então, eu acho que vem daí também, né? O que acontece com isso? Eu fui entendendo também à medida que fui estudando, porque eu estou aprendendo sobre ser mulher, sobre sociedade, sobre história, sobre feminismo, inclusive. E aí... concordo com você, que existe uma objetificação do corpo, existe a auto-objetificação, a gente vai ser objetificada de qualquer jeito, tá? No entanto que a culpa não é da roupa, quando uma criança é abusada, quando uma mulher é estuprada. Então, assim, os nossos corpos, eles são objetificados. Mas como que eu vou me comportar em relação a isso? É uma questão, porque... O corpo feminino sempre foi objeto do patriarcado, ou para satisfação sexual, ou para reprodução. E aí, quando eu entendo isso, eu vou questionar, eu já fiz essa mudança, assim, eu venho pensando muito sobre isso. O que eu quero dizer? Eu fiz um catálogo para uma empresa de lingerie. Eu preciso postar essa foto, porque assim, o que eu quero provocar não é isso. Eu não quero nem o público... Você fez ou está dando um exemplo? Não, eu fiz e estou dando um exemplo. Mas eu já fiz. Mas assim, é interessante postar porque eu também recebo trabalho a partir disso. Mas assim, até que ponto eu vou ficar usando o meu corpo para falar que eu sou livre, sendo que eu estou dentro de uma armadilha do patriarcado, que é usar meu corpo, reiterar aquele lugar como objeto sexual. Pois é, mas é exatamente isso que às vezes me faz pensar. Eu olho aquilo e falei, cara, é esquisito, sabe? Porque... Tudo bem, uma coisa é você tentar colocar isso daí como forma de provocar e falar, você que não tem que olhar dessa forma. Mas a partir do momento que você monetiza isso e você tem toda essa... E você só tem isso. Eu acho que a grande questão também é essa, assim. A minha via de exploração de mim, da minha imagem, do meu eu, é pela via da sensualidade, é pela via do corpo. E a gente vai entendendo, não posso julgar essa mulher porque cada um está no seu processo. Eu já estive lá. Hoje eu entendo que é diferente, mas é preciso ler, é preciso estudar. E aí demanda algo que é raro na nossa cultura, né? Que é você parar, ler. Quem sabe sobre isso? Quem fala sobre isso, né? Tu não acha que o feminismo deve romper a bolha? Você acha que isso é uma questão que ainda precisa ser amadurecida? Eu digo o seguinte, eu particularmente, durante muitos anos da minha vida, ali até a minha adolescência e tal, a gente tinha vários comportamentos que a gente tinha porque a gente achava normal. Ninguém nunca falou pra gente que aquilo era escroto, que aquilo era a gente naturalizava, assim, bullying, tudo isso, né? Várias coisas. E a partir do momento que a gente acaba tendo acesso a alguém que consiga dialogar com a gente, isso aí é uma crítica que a gente acaba fazendo. Não de forma ali, como é que eu vou te dizer, de enfrentamento ali, né? Mas de uma forma pedagógica, a gente acaba alterando o comportamento. Sim, sim. E aí eu vejo muita gente, né? Muita gente, porque eu não sigo muito esse tipo de conteúdo, mas os poucos que eu vejo é uma coisa muito mais afrontosa. E muito mais voltado para a mulher, como se não fosse necessário romper essa bolha e dialogar com
com a classe masculina, com aquele cara que cresceu recebendo do pai, da mãe até da irmã e de outras pessoas. Esse tipo de comportamento. Tem muita mulher que é machista também, a gente sabe disso. Porque assim, eu falo, é uma piscina. Tem gente que tá com um pezinho, tem gente que tá mergulhado, mas eu sou machista. Eu sou racista, porque o Brasil tem esse fenômeno, né? Uhum. É um país com racismo, mas não tem racistas. Mas essa é a minha pergunta. Você não acha que está na hora da gente começar a investir muito mais numa militância pedagógica do que numa militância afrontosa? Acho. E quem faz isso com muito louvor... Até trouxe um livro dela aqui. Posso pegar? Pode, à vontade. A nigeriana Chimamanda Ngozi. São livrinhos pequenininhos. E para educar crianças feministas, um manifesto, e ela fala, sejamos todos feministas, e ela rompe com aquela imagem que foi criada intencionalmente, porque o movimento ele é ameaçador. Imagina uma mulher poder votar, poder fazer parte do parlamento, e sendo que, até interessante, João. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Esse é 2, ela tem outros. Tem um que é Sejamos Todos Feministas, está emprestado para Vitor Castro, um amigo meu. Vitor da hamburgueria lá? Da hamburgueria. A gente fala Vitor de Dalila. Coisas de Araruama. Não vai conseguir ver, mas ali deu pra mostrar bastante, tô olhando o retorno Chimamanda de vídeo. Ngozi. Ela é maravilhosa. E aí ela traz essa fala muito didática, muito pedagógica, que você não fica com raiva. Você fala, gente, que incrível, que fofo. Realmente tem razão. E ela vem falando, porque tem mesmo essa coisa do afrontar. E aí você, acho que acaba provocando o oposto. Igual numa manifestação, que eu não estou criticando, gente, claro. a mulher que faz isso, mas eu vou defecar em cima da foto de não sei quem, não sei o quê. Isso eu acho que se eu quero... Isso mais segrega mais do espelhe. que agrega. Sim, exatamente. Então, por que a gente não pode bater um papo? Por que... Já pensou sobre isso? Pergunta, maiêutica. Uhum. Começa a perguntar, a pessoa vai falar, realmente, talvez faça sentido. Deixa eu só te ajudar um pouquinho, afastar um pouquinho de você o microfone que tá clipando de vez em quando. É só te ajudar. Não é você não, é meu volume que tá alto, vai. Beleza. Foi. E aí eu acho que esse é o caminho também, Marcelo. A gente ter esse tipo de coisa. Eu tenho uma colega, né, tem tempo que eu não falo com ela, inclusive, mas ela realmente conseguia fazer isso com muita maestria, né? A gente trocava várias ideias. E a questão de não afrontar, porque você é psicóloga, talvez saiba disso melhor que eu. Tá quase, né? Tá que período? Tô estudando ainda. A pandemia deu uma atrasadinha. Mas tá mais avançado que a filosofia, né? Não, bem mais. Eu tô no TCC já. Então, eu acho que é natural do ser humano que toda vez que ele seja confrontado, ele arme muito mais mecanismos de defesa do que de diálogo, né? Então, assim, e isso é uma crítica que a gente faz e tal. E eu tenho minhas dúvidas, assim, se realmente as pessoas que pregam o ideal, elas realmente estão interessadas em difundir aquilo ou se elas querem viver daquilo, né? Porque tem muito disso também, o tal da moedinha, né, que vocês chamam. Aquela coisa do... não, vou viver do movimento e não em prol do movimento. E são coisas que dão hype hoje em dia, a verdade é essa. Dá muito hype você ter essas posturas hoje. Essas coisas vendem, como você diz, engajam, melhor dizendo. Uhum. Então isso é uma parada que às vezes eu fico olhando e falei, cara, eu acho que tá na hora da gente começar a ir atrás da causa do problema ao invés de ficar só tratando o efeito, entendeu? E sem contar, assim, na aplicabilidade daquilo, porque de discurso o mundo tá cheio, né? Isso aí. Então, assim, seja o discurso da bondade, seja o discurso cristão, feminista, assim, e na prática, sabe? Cristo é uma referência para mim. Os valores, a gente está desse lado, né? Do Atlântico. Não tem como. É muito forte os valores, né? A ideologia cristã. Então, assim, é uma referência. Então, assim, eu não quero ser cristã, não quero ser religiosa, mas eu olho para ele e falo, gente, que cara incrível. Eu quero... Poxa, nossa, eu podia ser assim, olha só. Olha que exemplo. Então, eu acho que vai muito da aplicabilidade. Não me importo com o que você professe, com a sua fé. Inclusive, você pode ser ateu. Mas, assim, como é que você age? Aí que eu falo, nossa, isso ele está agindo como Cristo agiria. Olha só que lindo. Eu acho que essa é a grandiosidade, né, da coisa. Então, assim, eu tenho um discurso feminista porque eu brigo, porque eu não sei o quê, porque homem... Tá, mas e na prática? A retórica do macho escroto, né?
E aí você condena outras mulheres, sabe? E como é que vai ser? Você quer uma água? Você trouxe aí. Eu trouxe, eu tô sempre com a minha garrafinha. Então eu acho que é muito por aí. E como é que é? Você tem 2 filhos homens, né? Uhum. Como é que é educar filhos homens hoje para que eles não reproduzam esse comportamento aí? Porque se você educa os moleques desde cedo de que isso é uma parada errada, eles talvez cresçam com outra mentalidade, né? É a minha aposta. E se eu não acreditasse, até no que a gente estava falando, na mudança de comportamento, no aprendizado, eu não seria nem professora, nem estaria estudando psicologia. É justamente por apostar no estudo, nessa transformação, que eu atuo na área que eu atuo. E aí é uma aposta também que a gente faz com o filho. Nunca é, não, ele vai ser exatamente... Não, e nem como, né? E isso é até violento. A escolha é dele, não tem como. Ele tem a subjetividade dele. Mas, na prática, por exemplo, vai lavar louça, divisão das tarefas domésticas, porque aí eu estou acabando com o papel de gênero. Mulher nasceu para quê? Para servir ao homem. Mulher nasceu para cuidar da casa. Pé. Mulher nasceu para cuidar dos filhos. Pé. Mulher nasceu para fazer os deveres de casa com a criança. Pé. Mulher nasceu para cozinhar. Pé. Não, se eles também fazem, eles entendem que eu não faço isso com o meu órgão genital, eu faço com as mãos. Você tem mãos? Então, beleza. Então, eu acho que essa divisão de tarefas é um exemplo prático de como você tá falando para ele, assim, isso... Até porque ele vê, minha mãe sustenta a casa e ela é mulher. Então não faz sentido dizer que o homem sustenta a casa e a mulher não. Entendi. Você entende? Eu acho que é na prática, acaba pegando. Mas também a gente lê junto, discute. Isso que eu ia te perguntar, rola diálogo nesse sentido com eles? Muito, muito. Vai ter gente que vai dizer que é doutrinação. Uma expressão bem alta. Né? Mas a gente conversa muito. Eu acho que não é doutrinação se você estiver atuando de modo a informar e sem querer impor uma determinada linha de pensamento. Aí beleza. E refletir, como tem vezes que a gente... Vai provocar reflexão e ele que forma a opinião dele. E assim, tem vezes que a gente discorda. E a gente consegue conversar sobre isso. Eu falei, cara, não tinha pensado sobre isso. Eu falei uma vez pro meu filho, eu falei, você é o ser humano, meu mais velho, que mais me faz repensar as minhas verdades. Isso é lindo, porque assim, o ignorante, ele tá cheio de si. E a pessoa que tem a sabedoria, ela vai estar cheia de dúvidas. Assim, eu tô nesse lugar de aprender. Eu falo que eu sou professora porque eu amo aprender. Tem uma síndrome, né, que fala síndrome de Dunning-Kruger, se eu não me engano, é esse o nome? Que foi um teste que ele fez, ele disse o seguinte, quanto menos a pessoa tinha conhecimento sobre um determinado assunto, mais ela achava que sabia. E as pessoas que mais tinham conhecimento, menos se posicionavam como quem soubesse de tudo. E é por isso que se chama síndrome de Dunning-Kruger, se eu não me engano, acho que é isso. O nome, né? Então, as pessoas, quanto mais ignorantes são, mais acham que sabem de alguma coisa. E o que é rede social? João, você que é claro. advogado, eu fico assim, gente, imagina um advogado, porque são muitos juízes ali. Não, assim, eu vou ser bem sincero, são poucas as pessoas com quem eu tenho liberdade de comentar alguma coisa. Tem um amigo meu, Thiago Jardim, tá até pra vir bater um papo com a gente aí também. Sei que sabe quem é marido nem sei se é marido, já é marido, né, da Sofia. Noivo da Sofia, melhor dizendo. E aí com ele eu comento. Tem o Marcelo Gilano também, que é um cara mais à direita, que eu comento algumas coisas também com ele me responde e tal, a gente fica ali conversando. Mas hoje em dia eu passo batidão, sabe? Assim, perdi totalmente a esperança em tentar, sei lá, mudar a opinião dos outros pela informação, porque você fala, a pessoa acha que você é isso, que você é aquilo. Uhum. É meio que tudo tão rotulado Dá hoje em dia, que é chato né? isso aí. Dá preguiça. Exatamente isso. Eu falo assim, rede social, a começar pelo nome, a gente já pergunta, a gente é rede porque interliga ou é rede porque te prende, te captura e você passa horas do seu dia ali e fala, caraca, olha quanto tempo eu tô aqui. Eu não fiz nada, já são 4 horas, eu comecei aqui, era 1h da tarde. Ou social, o que ela tem de social? Será que ela tá ali para socializar? Porque o que a gente vê, discurso de ódio, bolha epistêmica. O que é bolha epistêmica? Episteme vem de conhecimento, né? Saquei, entendi. Bolhas epistêmicas. Então, quando a gente tem muita doxa, né? Eu adoro esses termos, assim, que advogado gosta muito disso, né? Você tá falando um monte de coisa que eu não conhecia. Depois, quando você me explica o que é uma coisa, eu acabo ligando uma outra. Né? Mas você já sabe, porque tá aí. É porque só a variação aí da palavra. Mas a gente pega, por exemplo, muita opinião e pouco conhecimento de fato. Sem dúvida. É aquela coisa, eu não sou...
imunologista. Eu vou falar alguma coisa sobre isso? Eu não, vou ficar quietinha. Sem Eu dúvida. não sei sobre legislação. Eu vou ficar quietinha, porque você que é formado. Então, assim, eu quero te ouvir também, Mas porque meio eu que não sei parece de que é um tudo. insulto, né? Você fala, não se posicionar. É punk, sinceramente. E a rede social, ela tem um viés bem perigoso, assim, pra ser sincero. Porque as pessoas, elas acham que a rede social trouxe verdades a ela. Sim. Quando, na verdade, a rede social, ela é programada pra te mostrar aquilo que o algoritmo sabe que você vai Que interagir. bolha epistêmica. É isso. Isso aí, E você né? acaba só vendo, só consumindo aquilo que só vai reforçar aquilo que você Exatamente, já acha. cara. E as pessoas, elas reforçam suas posições de mundo achando que agora elas têm acesso a um Agora conhecimento eu que elas tenho. não têm. E assim, eu tenho razão, tá vendo? Eu acho que o Facebook, ou enfim, os algoritmos da vida aí, eles precisavam. É claro que eu nem sei se isso é viável, eu sou advogado, não tenho nada de sistema de informação. Mas eles deviam criar um mecanismo que contrapusesse tudo aquilo que o camarada tá vendo. Ah, ele tá discutindo aqui, sei lá, alguma coisa relacionada a Afeganistão. O que ele viu? Ah, ele viu isso aqui. Então eu Peraí, vou mostrar outra coisa. outra coisa, entendeu? Pra que ele amplie, né? Porque se você. Porque é um perigo, sacou? A gente meio que criou um monstro, aquela história do Exterminador do Futuro, né? Uhum. A gente criou um monstro e agora a gente não sabe como lidar com ele, né? A gente não sabe, fala assim, cara, e aí, como é que a gente vai fazer? E é perigoso. Uma outra coisa que eu queria abordar contigo, já aproveitando essa questão de rede social e até a tua base perdão, na psicologia, você tem noção do impacto que as redes sociais teve na vida das pessoas hoje em dia, assim? E tem um dado que me assusta muito, que eu tô acreditando que esse dado é verdadeiro, tá? Assim, nem tô... te confesso que eu nem fui checar, até porque eu vi isso num site que era confiável. Que o Brasil é o segundo maior país do mundo em número de cirurgia plástica em menor de 18 anos. Sim. Né? E é muito comum hoje em dia você ver adolescente pondo silicone, fazendo lipo, mexendo no nariz e tal. Você acha que as redes sociais ela teve um impacto muito negativo, né, nessa geração? Porque eu costumo dizer o seguinte, eu cresci, e tem outro livro aí, né? Eu cresci quando a rede social explodiu no Brasil, que rede social, esse Facebook pra frente, já tinha Orkut, né? Eu tinha 16 para 17 anos. Quando o Instagram chegou, eu tava na faculdade. O Instagram chegou em 2012, se eu não me engano. Eu tava na faculdade, começando a faculdade. Então tudo isso já veio quando eu tinha uma percepção muito formada de mim, quem eu era e etc e tal. Só que uma geração que veio depois, cara, eles formaram a autopercepção, nem sei se é o termo técnico, né? Autoestima, etc. Cara, com um padrão exposto a eles que é bizarro, né, cara? Qual é a tua opinião sobre isso aí? Então, vou aproveitar para falar do coletivo das lobas. Tava bem na pauta aí, né? também. Então, a gente tem uma leitura muito interessante com esse livro aqui da Naomi Wolf, que fala o mito da beleza. O tema é o mito da beleza, o título dele. Como as imagens de beleza são usadas contra as mulheres. E a gente fala muito sobre essa questão do corpo porque a gente sofre uma opressão estética muito grande. A gente já falou da objetificação. Então, assim, para essa mulher ser atraente, ela precisa obedecer a um padrão, estar mais próxima possível, que o padrão é inalcançável, desse padrão de beleza. Então, como que a gente pensa a rede social vinculada a essa imposição, né, estética? E isso, hoje eu falo, gente, isso já foi exclusivamente para a mulher. É majoritariamente sobre as mulheres, mas os homens também estão reféns dessa coisa da beleza, da imagem. E a rede social, ela só reitera esse lugar. Essa semana eu gravei alguns stories e o engajamento, assim... Eu vi. Eu participei, inclusive, da questão de elogio por beleza ou por aparência. Não, por aparência ou por qualidade. Isso. Eu vi. Eu falo com as meninas, assim... Galera, olha só, invistam em capitais para além da beleza. Porque pensem numa lógica, se o nosso mundo entende beleza como juventude, porque faz isso para se manter jovem, botox, os recursos, não é condenando quem quer fazer. Quer fazer, faça, mas esteja consciente dessa armadilha. E não invista só nisso, porque a gente já ganha menos. A gente já gasta mais. Você compra uma cueca, eu tenho que comprar calcinha e sutiã. Você compra uma Gillette, faça isso. Veja o valor da Gillette masculina, a taxa rosa, e veja a Gillette feminina. Eu compro absorvente. Então, assim, o anticoncepcional é a mulher quem tem que tomar. Então, a gente já tem uma consciência dessa questão financeira e social. Cara, se eu for gastar o meu dinheiro e o meu tempo investindo na beleza, que eu não vou ficar mais bonita. Eu vou envelhecer, segundo
posso ficar mais bonita porque beleza é subjetivo. Eu acho lindo alguém inteligente, alguém culto. Mas eu tô falando dessa coisa mesmo tem um nome, da juventude. Sapiosexualidade. Sapiosexualidade, exatamente. Eu sou demissexual sapiosexual. As pessoas, o quê? Demissexual é o quê? Para eu poder me entregar, eu preciso de... Não que eu não possa transar com alguém, eventualmente. Não que o sexo casual seja um impedimento. Mas, para mim, não faz muito sentido. Entendi. Eu preciso ter uma afeição pela pessoa. Eu preciso ter alguma coisa ali, porque senão vai ser vazio, entendi, sabe? Não sei como é que é. Pode ser até um sexo, uma transa, mas... E até não faz sentido, né? Até dificuldade em chegar ao orgasmo com alguém que é só bonito. Você não tem uma ligação, né, afetiva. Bem, essa questão que você trouxe da aparência. Cara, a rede social é o lugar disso. Infelizmente, você tem um crescimento de perfis que vão trabalhar texto, mas isso é muito pequeno perto do exemplo que você trouxe. Da mulher que está lá toda retocada, são imagens editadas. E o que isso vai causar em quem está vendo? Sem dúvida. Cara, tem meninas que falam assim, eu tive que parar de seguir fulana, porque ela é tão perfeita que eu me sentia mal, eu me sentia diminuída. E outro que está postando aquilo ali que não é realidade. Porque eu boto filtro, boto luz, faço pose que vai me valorizar. E aí eu posto aquilo lá toda no carão. As pessoas vão curtir e vão amar essa Bianca, esse avatar que eu tô criando. Mas não é quem você é, né? E quando eu for me olhar sem maquiagem? Quando eu for me olhar sem aquela produção? Será que eu vou me reconhecer? Será que eu vou conseguir me amar? Porque eu tô achando que isso aqui é afeto, como diz Bauman, né? Like não é afeto. E aí eu tô achando que as pessoas me amam. Eu preciso dessa validação do outro para eu ser alguém. E isso é muito difícil. Só que é muito comum. Freud fala que esse narcisismo, ele é essencial quando a gente é pequenininho. Porque a mamãe fala assim, quem que é o lindão da mamãe? Uhum. Quem que é o que sou eu? Isso é importante para a gente criar a nossa autoestima. Mas depois que a gente cresce, a gente precisa se desvincular disso. Porque imagina eu ser alguém a partir da validação do outro. Então, se alguém fala, Bianca, você é linda. Ai, tô super feliz, eu sou linda. Minha autoestima tá lá em cima. Alguém fala assim, Bianca, você é horrível. Ai, você é burra. Ai, você não sei o quê. Ai, não, eu tenho que saber quem eu sou. Se você fala assim, Bianca, você é linda. Eu falei... Você é a mulher mais bonita de Ararão. Eu falo, cara, não sou. Você conhece poucas mulheres, assim. Eu sou uma mulher que, assim, eu não me acho feia, né? Mas não é isso. É ou você é burra. Né? Não, você é uma pessoa que nem tem cultura, que... Não, gente, eu falei, desculpa, você pode falar isso, mas isso não vai me afetar, entende? Porque eu sei quem eu sou. Uhum. Então, quando alguém fala alguma coisa, Bianca, você não é pontual, eu falo... preciso melhorar isso, né, Marcelo? Eu sei quem eu sou, sei das minhas limitações. A gente foi criado realmente para viver da aprovação dos outros, né? As frases que a gente ouve quando é criança são todas nesse aspecto. Até você amadurecer e conseguir se libertar disso é bem, bem delicado, né? E você vive muito melhor quando você não tá nem aí pra pensar, né? Verdade é essa. Você sofre menos, né? É, verdade. E cara, me conta um pouco da tua história com a psicologia. Como é que tu foi parar nesse meio? Cheguei a suspirar, vamos lá. Então, eu estava num momento da minha vida em que eu precisava tomar uma decisão e tinha dificuldade. Em que eu estava num grande sofrimento. A gente até fala assim, não chama de paciente não, porque não é um doente, é cliente. Porque todo mundo sente dor, porque todo mundo sofre, todo mundo tem questões, tem angústias. E eu tinha as minhas. E fui buscar uma ajuda profissional pela Unimed, porque terapia é luxo. Quem pode pagar por 150, 100 reais no mínimo por semana em uma sessão de 1 hora? Então, a gente ainda está falando de uma profissão que foi reconhecida no Brasil a partir da década de 60, é muito nova também. E aí, ela ainda é elitista, porque quem que pode pagar por isso? Tem um ambulatório, mas não dá conta de atender a população. Ambulatório seria o que na psicologia? Por exemplo, a prefeitura atende, você chegou lá com depressão, você passa por uma triagem e você vai participar de grupo terapêutico ou vai participar de uma terapia mesmo com um psicólogo público.
mas é muito pequeno, não dá conta da demanda. E rola também, eu acho que é uma outra coisa também que a gente pode explorar as redes sociais para usar isso com mais qualidade. A conscientização da importância da psicologia, né? Porque muita gente ainda acha que isso é uma coisa que você não pode usar para se tornar melhor do que você já é, que você não pode usar. E existem psicólogos hoje que trabalham com melhora de performance, alta performance e tal. E assim, é uma ferramenta poderosíssima para você melhorar, para você render mais. E tem gente que acha que não, acha que psicólogo é aquele cara que você vai quando você não tá sabendo quem você é, crise de existência, Ou coisa etc. de doido, né? Esse estigma, né? Isso é muito forte ainda. Tem muita gente que tem resistência. Mulheres procuram mais que homens. Olha essa questão do machismo. Vou procurar ajuda? Então, assim, a gente tem que entender também que essa coisa do machismo, ela atrapalha até o próprio homem, né? Atrapalha a sociedade como um todo. Porque todo mundo sente, todo mundo sofre. A minha descoberta foi quando eu comentei com um amigo que é psicólogo e ele falou assim, vou te indicar, vem na Unimed, ele trabalha na Unimed, falou, vou te colocar na doutora Marcela Pinho, ela é psicanalista. Falei, beleza, comecei aí e aquilo Você foi mudando. pode falar o nome dele? Edmar, não, né? Edmar, maravilhoso. Sabia. Gente, quem não ama Edmar? Me fala. Gente boa, parceiro. Ele é maravilhoso. E aí, psicólogo também, né? E aí, Edmar me indicou, Marcelo, eu comecei, fez esse processo, consegui me fortalecer esse eu. Foi no momento em que eu me divorciei, em que eu pedi o divórcio. E aí, com 1 ano de terapia, eu falei, cara, eu quero estudar isso. Como assim? Como que eu estou vendo através de outras perspectivas, enxergando coisas que eu não via? Como que isso tem me aliviado? Porque falar é como se fosse um copo, ele está cheio. Você fala e aquilo diminui a sua tensão, né? A sua tensão psíquica, o seu sofrimento. Não acaba com ele, mas diminui e é um espelho. Você começa a se enxergar, você começa a entender que nem tudo que você chega ali no lugar de reclamão, porque você chegou, porque o mundo, porque as pessoas, porque fulano, porque meu marido, porque não sei quem, porque meu patrão. Qual é a sua parcela nessa sua queixa? Será que a culpa está toda fora? O problema é o mundo? E você? Aí quando você começa a se enxergar e falar assim, então, eu de novo fiz aquilo, aí fulano fez aquilo outro. Opa, eu estou começando a me enxergar dentro dessa queixa que eu estou trazendo. Porque eu tenho uma parcela nisso. Quando eu comecei a entender isso, você tem uma outra leitura da vida, das pessoas, do mundo. Você fala, cara, o problema tá aqui, ó. Porque acho que é muito mais sobre como você lida com certas coisas do que as certas coisas com que você lida, né? Eu acho que tá muito mais fora, dentro do que fora, a verdade é essa. E é punk, assim, porque a gente precisa ter hoje em dia tantas habilidades para lidar com a vida profissional, por exemplo, que você às vezes você dá uns tiltzinhos de vez em quando, tem que parar, olhar, peraí, como é isso aqui. E não é. Eu tô com 30 anos hoje, tem uma série de coisas que eu ainda tô aprendendo a lidar, sacou? Principalmente com o fato de eu ter crescido. Eu sempre cresci muito sozinho, sacou? Eu lembro que quando a gente sempre mudou muito. E eu nunca consegui fixar. Como é que eu vou te dizer? Fixar raiz em um lugar e, meu amigo de infância. Cara, amigo de infância é uma parada que eu não sei o que é. Tenho 2, 3 no máximo e tal. Mas então você cresce sozinho e tem uma série de habilidades que eu acho que você pode me corrigir se eu estiver enganado. Mas uma série de habilidades que você desenvolve convivendo eu não desenvolvi. E aí você sai da faculdade, tem que conviver. Hoje a gente trabalha em Cabo Frio com... Eu acho que no prédio onde eu trabalho acho que deve ter mais ou menos umas 28 pessoas. São 15 procuradores, se eu não me engano. 15? Não, porque 2 estão na saúde. 13 procuradores, aí mais 2 assistentes, né? Mais um assistente, 26, é mais ou menos isso daí. E, cara, é um desafio ter de lidar, né? Com os outros e principalmente dentro do direito administrativo, que o papel do procurador ele é evitar que as pessoas tenham uma postura equivocada, né? É cuidar da legalidade dos atos da administração. E às vezes você tem de lidar com pessoas que acham que estão certas e não querem e acham que aquilo ali é o certo. Mas às vezes você diz que não é, mas tem gente que olha e fala, não, mas isso aqui é o certo sim. E aí você tem que explicar e reiterar a explicação e convencer. Você tem que convencer a pessoa que às vezes esse não é o melhor caminho. Por exemplo, eu tô com 30 anos. Aí às vezes você pega um secretário de 52, um moleque de 30 vai falar pra ele que ele não pode agir daquela forma. Não, só pra deixar claro que não tô falando que isso acontece onde eu trabalho, tá? São exemplos que a gente tá dando aqui, não é o meu dia a dia. E aí, entendeu? Então você tem que ter uma série de habilidades ali que você vê assim, mano... Cada passo que você dá, você vê que você não está preparado, a verdade é essa? Eu falo assim, as pessoas são contratadas
pelo currículo, mas elas são demitidas pela falta de habilidade em lidar com Sem as dúvida. pessoas, né? A questão do relacionamento. E isso é delicadíssimo. Cada vez menos a gente vai percebendo a falta de habilidade emocional. Sem dúvida. Desculpa, o pessoal pedir para ele escrever, porque tem um próximo convidado. E ele tá chegando aí, eu tô... Perdão. Mas isso é uma real. Mas, cara, tudo uma... Eu vejo tudo isso como uma... um erro de base, né? Porque a escola não ensina isso. Hoje tem. Tem? As escolas estão ensinando? Inclusive, dava aula de escola da inteligência. E Pô, agora mas já isso tem... é muito raro, né? Não? Não, tem legislação já. Depois eu vou ver qual é certinho, porque eu não Me vou manda nem depois. me atrever a falar. Não, mas é bem recente, tem um prazo para implementação de Pô, disciplinas voltadas para essa área. graças Eu acho que a a educação, Deus, cara. educação financeira eu recebi essa semana. É muito recente, foi agora, tem meses ou dias, sei lá. Que vai ser obrigatório educação financeira, alguma coisa assim. Depois eu vou te mandar também. Porque essa parte de legislação, você fala, Bianca, ó, é isso. Para eu poder esclarecer. Porque eu recebi uma matéria falando sobre educação financeira e essa da inteligência emocional já está em vigor. O meu filho estuda no SEM, ele tem uma disciplina, em cada escola tem um nome, né? Qual deles? O de 12 ou o de 13? O de 13. E o outro que estuda no Araruama tem, que é até um programa do Augusto Cury, de Escola da Inteligência, o nome. Nesse eu inclusive, lecionava. E, assim, é incrível, incrível. Um espaço para a gente falar. Mas tem uma questão aí da psicologia. Falar, como eu te disse, dá uma aliviada, mas depende com quem você fala. Por isso é importante um profissional. Porque, às vezes, você fala uma coisa para um amigo, ele comenta com outro, você vai ficar pior. Imagina, é uma coisa que você abre, ou com a própria pessoa. Você vai abrir uma situação, a pessoa te detona e você sai pior do que você estava. Então, quando você fala assim, eu converso com poucas pessoas, é isso. Então, procura um profissional que precisa, inclusive, responder a um órgão, tem que ter sigilo. Né? Exatamente. Ele precisa ser sigiloso em relação àquilo que você vai abrir. Então, é diferente. A gente está chegando agora, Setembro Amarelo, né? Prevenção ao suicídio, né? Prevenção ao suicídio. Então, às vezes, você vai ouvir um amigo e você fala, mas você não tem por que ficar assim, cara. Porra, você tem tudo. E o cara tá na angústia, é a vida dele, você não tem como... Como é que é o nome do menino lá, gente? O humorista, o ex da Luísa Sonza? O Whindersson. O Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes é... Depressão, cara. Cara mais, assim... E vive rindo, faz todo mundo rir, né? Como assim? Não? É um tabu que está sendo quebrado, mas que qualquer um está sujeito a ter, né? Infelizmente. E como é que tá essa tua perspectiva de mercado com a psicologia? Tu já tem uma abordagem que tu quer seguir? Já sabe o que você quer fazer? Eu lá na Veiga fico com um grupo de psicanálise. Amo saúde mental. Estagiei durante um ano no CAPS aqui em Araruama. Um beijo para todo mundo. Larissa Sobreira, Selminha. São excelentes profissionais, toda a equipe. A minha supervisora, não é nem esse termo, mas a gente fala supervisora, local, Jaqueline Dimas, assim, incrível, com uma bagagem, com um know-how, com uma expertise e uma sensibilidade, porque Jung fala sobre isso, né? Você pode ter todas as teorias, mas quando você for tocar uma alma humana, entenda que ali é uma alma humana, porque isso tem que estar antes, né, da minha teoria, do meu currículo. E foi uma experiência incrível. Então, a área de saúde mental, que a gente atendia lá casos considerados, né, mais graves, esquizofrenia, né, essas questões, mas sempre eu era orientada, tanto na universidade quanto lá no CAPS, por pessoas da linha psicanalítica. Então, psicanálise, assim, Mas vai seguir a psicanálise ou não? Sim. A princípio, sim. Eu gosto muito de esquizoanálise. Só que não tem aqui, não tem em Cabo Frio, né? E nem na Veiga eu não conheço nenhum professor da área de esquizo. Mas eu preciso estudar também. Até porque, assim, você vai lendo, vai estudando mais para você saber se você se identifica. Eu faço correção de trabalho monográfico. Então, eu já corrigi uma dissertação. O pessoal da UF é muito da área de esquizoanálise. Então, eu já corrigi alguns trabalhos de lá. E aí, acabei me apaixonando pela área de esquizoanálise. É uma linha formada
por dois, criada, né? Assim, desenvolvida, pensada, postulada por dois, um filósofo e um médico, Deleuze e Guattari. E aí eles vão trabalhar essa questão, essa lógica do esquizo, do esquizoide, do esquizo é aquele que está fora. A gente vai repensar a psicologia e vai ter uma implicação social. Não é só assim, edipiana. É culpa de papai e mamãe. Isso aqui está na infância. A infância, ela contribui. Quem foi papai, quem foi mamãe na sua vida, isso vai te afetar. Mas não é só isso. Onde você nasceu, o seu padrão social, tudo isso vai interferir também na sua subjetividade. E às vezes algumas linhas não vão falar muito sobre isso. Seria meio que uma psicanálise antropológica, né? Mas ali uma interseção das duas paradas. Eu não me sinto nem muita vontade para falar, porque eu tive algum contato, mas assim... É o que parece, porque... Mas tem isso, tem isso. Eu lembro política é muito antropológica, é muito... É isso aí. Eu lembro que na faculdade eu tive uma disciplina chamada de antropologia jurídica. E a gente analisava mesmo esse aspecto do cidadão, da questão da construção e tal. O que é normal pra mim não é normal pra você. O que é normal pra mim é fruto daquilo que eu vivi. Não é à toa que você pega um morador de periferia hoje, ele tá super acostumado a ver cara de fuzil. E se eu ver um cara de fuzil na minha frente, aquilo vai ser um negócio que vai me incomodar. Então, esses padrões de normalidade, eles são criados a partir da tua experiência, né? Exatamente. Se você também pega um menino de periferia, de outro país, de um país considerado desenvolvido, né? Um país que as pessoas falam de primeiro mundo, ele é uma outra criança. Se a gente já tem subjetividade no básico, né? Quem tem pai, quem sofreu divórcio na família, se cada um vai receber aquilo de um jeito, se eu vejo o mesmo filme, eu amo, você detesta, eu acho incrível, você acha pavoroso, que dirá... E assim, essas variantes também vão influenciar. Eu acho muito interessante essa perspectiva. Uma parada bacana. Cara, o que tu acha do coaching? Você acha que isso é uma atividade privativa de psicólogo? Não é? Pelo pouco que eu li, e é uma opinião muito limitada, tá? Porque é atividade privativa de psicólogo. A gente, com mania de advogado, a gente vai aonde? Vai na lei da psicologia, num provimento lá do conselho, se eu não me engano. E lá, me parece que o que o coaching faz é uma parada muito privativa de psicólogo, mas acho que isso não tá bem delimitado hoje em dia, né? Qual é a tua opinião sobre isso? Perguntou e saiu correndo de novo, né, Marcelo? Eu fico pensando só nos cortes. Cortes são pedaços do podcast que a gente solta depois, e aí tô pensando só nos cortes, mas papo 10, fica à vontade pra falar a sua opinião. Então, esse limite aí, onde começa o trabalho de um, termina o do outro, dentro das equipes, quando a gente trabalha, por exemplo, psicologia, serviço social, psiquiatria, né? O que o psiquiatra faz, o que o psicólogo faz. Eu só acho que, assim, psicologia é psicologia. E é diferente. Eu posso até ter um coach. Eu já fiz sessão de coach. Vou te abrir aqui. Brincando, horrível isso, né? Eu vou compartilhar uma experiência contigo. Eu fiz. Me ajudou muito. Assim como também no Sebrae eu fiz vários cursos, fiz Empretec. E também tem essa pegada de você colocar metas, você pensar na sua vida, nas esferas, o que está melhor, eu preciso melhorar a financeira, a vida profissional, relacionamento, estudo, você fazer essa crítica, autocrítica, essa autoanálise. Isso é muito interessante, você estabelecer metas, objetivos, longo, médio, curto prazo. Me ajudou muito a organizar a questão de horário, assim, como é que eu trabalho com isso. Agora, não é psicologia, acho que não é substitutivo. Entendi. E acho que alguns coaches, eles ultrapassam acho que alguns ultrapassam esse limite. E assim, eles não ficam nessa parte que o psicólogo cognitivo comportamental, a galera de TCC trabalha muito assim. O coaching se aproxima, a meu ver, mais do TCC do que outra coisa. Eu tenho um professor que ele fala, eu sou coaching. Mas você fez o quê? Febracismo? Não, eu fiz psicologia, porque é isso que eu faço. O Lincoln, não? Lincoln. Conheço um monte de gente que você fala aí. Lincoln, Pedro... Eu mandei uma mensagem pra ele logo no começo do programa, mas ele não me deu muita bola, não. Eu mandei a mensagem, vamos bater um papo, ele visualizou, acho que até hoje não respondeu. Mas tá aí, se quiser voltar atrás, vai ser bem-vindo aí. E aí, tem muito isso, né? A gente
tem profissionais e profissionais. E acho que tem algumas pessoas que acabam se excedendo, mas a experiência que eu tive foi muito boa, me ajudou muito. Eu te falo, assim como quando eu fiz Empretec, que não era um psicólogo, não era um coach, era um analista do Sebrae, não sabia nem, não me lembro nem da formação dele, mas ele já tinha uma prática em ministrar o Empretec. E foi incrível, assim, virou uma chave aqui. Entendi. Sabe? Não, assim, eu não tenho muita ressalva ao coach, assim, pelo contrário, durante minha vida acadêmica inteira, até minha formação profissional e tal, eu vi muito, depois que eu comecei a ter algum contato com esse tipo de coisa, eu comecei a ver que muita coisa que eles falavam eu já tinha aplicado e tinha dado certo, então eu vi que não era uma parada muito mentirosa. Realmente, assim, eu tinha vivido muita coisa que o coaching diz que você tem que viver antes e sem ter contato nenhum com o coach. Mas eu acho que banalizaram muito a profissão, né? Então, assim, eu acho que não é que você não possa ser coach. O problema é quando você quer ser coach de alguém pra essa pessoa fazer o que você nunca fez. Acho que isso é o problema. E você deixar isso muito esparso, muito fora de contexto, eu acho que é um problema. Eu acho que eu posso, amanhã ou depois, usar ferramentas de coaching, por exemplo, pra... Que não são de coach, porque tem uma coisa do batismo, do nome. Né, daquilo que é criado, uma coisa bem americanizada. Sim, porque, por exemplo, você tem meditação. Aí você tem um livro ali, mindset, não sei o que, mindfulness, não sei o que. Você está falando de meditação, você está falando de técnicas que as pessoas usam há milênios, há séculos lá no Oriente. Só que quando chega para cá, a gente tem que... Chegou no Ocidente, a gente vai criar um nome mais bacana, a gente vai vender isso aqui. Então, a galera que é de TCC fala, caraca, a gente estuda isso muito mais, a gente faz isso muito mais, aí vai depender do aluno, né, do profissional. Mas, por é exemplo, relativo, mas a gente faz a faculdade, então acho que fica essa ameaça. Eu sinto isso na faculdade, principalmente de quem é de TCC. Porque o cara que é da psicanálise fala, cara, minha pegada não é essa, eu não vou falar para você o que você tem que fazer. Não, o método é outro, né? Eu fiz algumas sessões de TCC e tal, tive uma experiência muito boa, mas que não foi exatamente o que eu imaginava que seria. Seria uma das linhas da psicologia que eu acho que talvez me atrairiam mais, né? Mas eu digo o seguinte, você é um advogado, está prestando processo de mentoria para um advogado, e aí você quer que esse advogado... Então, entendeu o que eu tô falando? Aí você pega a ferramenta de coaching e aplica dentro de um contexto seu. Acho que isso que é o grande problema do coaching, assim, eu vi perto de mim pessoas que sou coach, meu irmão, o cara fez um curso de 6 horas na internet, estava saindo por aí que era coach. E como eu conheço profissionais, o Natalino tá pra vir em quarta-feira, é que, meu irmão, a carga horária que o cara estudou absurda. Uhum. Você pega os diplomas dele, entendeu? Tem essa diferença. Sim. Então, acho que isso que meio que gerou um certo problema. Concordo com você em relação a essa questão que você trouxe da banalização. Eu tinha essa dúvida sobre a questão da psicologia, justamente por ser muito próximo ao TCC, né? Achei que era... Apesar de hoje você me falaram, não sei se é verdade, mas hoje você pode ser terapeuta sem ser psicólogo, não tem uma parada dessa? Por exemplo, na psicanálise, você pode... Porque tem terapia holística, tem uma lista de terapias. E o cara faz terapia, mas ele não é psicólogo. Ele faz reflexo lá na Gabi Fision, por exemplo, que eu divulgo, aproveito. Reflexologia. Ela pega o pé, os pontos, é uma técnica oriental e ela estudou e ela faz... É terapeuta, é um tipo de terapia. Mas, assim, não está dentro de psicologia. Entendi. Né? O cara que faz barra de Access e tal, tem uma questão ali terapêutica. Né? E, às vezes, até quando você vai justificar, né, a sua atuação profissional, sua autônomo, o que você faz? Você é um terapeuta. Terapeuta holístico, né? Trabalho com florais, beleza. O psicólogo pode trabalhar também com alguma terapia. Agora, na psicanálise, o cara pode ser psicanalista e não ser psicólogo. Consegue dar conta sim, de fazer um bom trabalho? Porque é bizarro pra mim, assim. Que eu vou te dar um exemplo na minha profissão. Eu acho um absurdo você autorizar um cidadão aí no juizado especial sem advogado. Ele vai saber escrever uma petição, mas ele não tem a menor ideia do que ele está fazendo ali. Por mais inteligente que ele seja, ele não tem preparo jurídico para discutir uma ação. E aí você pegar um psicanalista que não é psicólogo, pode ser visão de leigo, provavelmente é.
Mas é um negócio que meio que me assusta um pouco, sabe? Acho que se eu descobrisse que o cara não for psicólogo, eu não Tem iria escolas nele, de não. psicanálise. O que acontece? Quando a gente chega lá na faculdade de psicologia, a gente com todo aquele romantismo, eu vou ajudar as pessoas. Primeiro período, né? Por que você está fazendo? Por que você tá... Não, porque eu já sou basicamente psicólogo. Aí falam assim, eu já dou muitos conselhos. Aí a professora já olha e fala, ai, gente, eu vou contar um negócio para vocês. Desculpa. Eu conto, vocês contam, né? Desse jeito. E aí, tipo aquela coisa de missão, de ajudar. A gente vai entendendo que eu tenho que estudar a história da psicologia, eu estudo algumas abordagens, a gente chama de tripé, a gente estuda um pouco de psicanálise, a gente estuda existencial humanista, até você falou ali, o problema é os outros, o inferno são os outros, né? Citar Sartre. E TCC, né? E aí toda a história. Depois a gente também vê um pouco de Gestalt. É a que a minha irmã tá fazendo pós, eu acho. Eu gosto muito de tá Gestalt. Por esse lado aí. A faculdade não dá conta, vou te falar assim, para mim. A gente tem 1 ano ou 2, né? Na verdade são 2 anos de estágio. Eu optei por fazer 1 ano em saúde mental e 1 ano em experiência clínica. Tem gente que faz 2 anos de clínica. Mesmo assim, você tem que fazer sua terapia. Quem é da análise? Você tem um tripé analítico. Você tem que fazer a sua análise. E aí, segundo a psicanálise, é quando você faz a sua análise que você vai entendendo a psicanálise e se torna, com muitas aspas, um analista. Só que você tem que ter teoria e tem que ter supervisão. Então, na psicanálise, esse é o tripé. Não entra faculdade. Quando Freud cria a APA, né, e ele era médico, e junto com outros médicos, durante o momento só poderia ser psicanalista quem fosse médico. Ah, é? Na história, sim, isso vem do meio médico. Então, tem médicos que são psiquiatras e psicanalistas. Hoje, eu conheço, por exemplo, na Escola de Psicanálise de São Paulo, ela é filósofa. A presidente da Escola de Psicanálise de São Paulo é filósofa com um currículo assim que você baba na hora que você tem contato ou com alguma obra dela, ou com uma escrita, ou com alguma palestra, né? Mas aí não está vinculado a isso. Na faculdade, o meu caminho é fazer psicologia e continuar estudando, e eu já faço análise para me tornar psicanalista. Então você primeiro precisa fazer a análise para depois se tornar psicanalista. E aí tem as escolas. João, é um pouco mais complicado do que a gente... Rapidinho, pode continuar também. Irmão, fala rapidinho que eu tô ao vivo. Vou abrir aqui. Pera aí, rapidão. Valeu, desculpa. Valeu. Poxa, os caras estavam me ligando, eu não vi. Rapidinho. É isso então, gente. Obrigada que eu não tô brincando. É só o tempo de abrir o portão ali. Conseguiu? De lá de casa, às vezes vai, às vezes não. Moleque bom, pessoal bom da educação física também. Voltamos. E aí tem isso. É um pouquinho... Tá me ouvindo aí já? Tô. Então sim, foi. É um pouquinho mais complicado, mas tem. Por exemplo, tem... Sabe essa coisa do coach que você falou? O cara fez um curso de 6 horas e diz que é coach? Sei. Isso vai acontecer também. Você fala assim, como assim? Ué, desde quando a psicanálise, sabe? Não, é esquisito, me assusta, pra ser sincero. E tem projeto de lei para até, quem sabe, criar uma faculdade de psicanálise, alguma coisa à parte. Sério? Tem um debate aí que pega fogo, vou te falar, em relação a isso. Eu sou totalmente leigo, vou nem dar opinião aqui pra não falar de orelhada, mas... De quem faz psicologia falar assim, como assim, cara? O cara vai ser psicanalista, não sei o que... É meio que rola na minha profissão com juizado especial, entendeu? E pra gente caminhar pra um final aí já, encerrar esse nosso bate-papo que tá bem produtivo, inclusive, eu queria te fazer uma pergunta, cara. Como é que é lidar com toda essa exposição? Você é uma pessoa pública hoje, né? Como é que as pessoas te abordam na rua? Você já teve algum inconveniente por causa disso? Das pessoas acharem que você é famosa e... Não, já me assustei, porque eu não me acho isso. Eu fico assim, uma vez pediram pra tirar foto. Eu fui ao mercado, eu falei, com licença, posso tirar foto? 2 pessoas, eu fiquei assim, gente, quem tinha na fila do pão? Como assim? Sabe, essa coisa...
por ter sido, assim, natural, de alguma forma, esse crescimento, as pessoas foram seguindo. Eu fico, gente, eu não sou essa pessoa, não. A pessoa, ai, você é tão legal. Ai, você não sei o quê. Ou também o contrário. Ou, sabe o que eu escuto muito? Gente, você é completamente diferente do que eu imaginava quando eu olhava seu Instagram. Mas em termos de personalidade Não ou em sei. termos de física, de aparência? Eu acho que é de personalidade. Aham. Acho que é de personalidade. Porque de física eu falei, gente, olha, eu apareço. Eu até tenho foto lá trabalhada, tá? Maquiada por Sara e tal, com o cabelo pronto, toda retocada, mas eu sempre apareço, eu faço questão disso, justamente para dar essa quebrada. Nos stories eu tô em casa fazendo comida com as crianças e às vezes eu gravo o dia a dia, sabe? Trazer um pouco dessa realidade. Porque quem fica, eu falo, gente, quer me conhecer um pouquinho? Vá aos stories, porque se você só olhar o feed, você vai ficar com uma Bianca distante. Porque ali tem fotos de trabalho, tem uma foto... Por exemplo, a E foto que eu botei pra você, eu não tô com E olheira. as possibilidades de edição são menores no story, né? Pelo menos no Sim, vídeo. Você sim. não tem. O Tem filtro negócio ajuda, de filtro, mas eu não gosto de... Dificilmente eu boto filtro, assim. Até pra pessoa não falar... até pra pessoa poder me reconhecer na rua. Porque imagina, sabe aquela coisa que você olha o feed e você fala, gente, quando você encontra, foi, é aquela menina da internet? Tem certeza? Tem gente que você fala assim, que diferença. Gente, o que é isso? A minha madrasta, durante um certo tempo, ela vendia... Você deve ter comprado com ela já, inclusive. Ela fazia a doceria fit. Entregava, né? Sim. E aí, às vezes, ela ia entregar pra pessoa no trabalho, mas ela só conhecia por foto de WhatsApp. E era totalmente diferente Ela do não que tava na foto do reconhecia. WhatsApp, entendeu? Isso aconteceu algumas pouquíssimas vezes, mas aconteceu. Peraí, deixa eu te ligar pra ver se é você mesmo. Mas é isso aí, moçada. A gente bateu um papo com a Bianca Lousada. A gente vai encerrar essa transmissão. A gente recebe hoje aqui outro colega, né, da Educação Física, que vai bater um papo com a gente. Pode botar Bianca Costa. Costa? É. Ah, tá. Beleza. Ou Desculpa ousada. de novo. Mas é forte, é Perdão, mais forte do que... Sabe, Perdão. por É isso porque que eu te conheci assim, né? Sabe por que eu botei o ousada? Porque é o sonoro, olha só, tá próximo. tá. Porque pra eu botar Bianca Costa, as pessoas falam, não, vou falar com Bianca Costa. Que Bianca Costa? E eu ia ter muito problema. Então... Tranquilo. Mas é isso aí, cara. Obrigado por ter vindo. A gente ficaria facilmente aí falando por mais tempo. Quanto tempo? Eu acho que deu mais ou menos 1h40, se eu não tô enganado. Gente, desculpa, coitados de vocês, dos ouvintes. E acabei de descobrir aqui agora que eu vou ter que trabalhar num plantão às 11 da noite lá em Cabo Frio. Nossa. Eu amo, vou falar pra você, eu amo, irmão, você não tem noção. Eu tenho paixão pelo que eu faço. Sábado eu fui... Mas o plantão sábado à noite, você ama? Pô, sabe por que eu vou estar exercendo a minha função? Essas fotos aqui, pra você ter uma noção, foram tiradas no dia que eu fui fazer a... Tem até uma aqui que não tá no Instagram Tá no Instagram do secretário, que eu não sabia. Mas a gente ama fazer o que faz. Pô, isso aqui era um sábado à tarde. Eu tava vistoriando o local de prova em Cabo Frio. Pô, me amarro. O negócio eu tenho que mandar um print aqui pra patroa. Entendeu? Falar com ela aqui. Que eu vou ter que partir pra Cabo Frio. Vambora. E aí não dorme essa noite? Sei lá, é uma fiscalização da postura. Um negócio de poluição sonora. Mas tamo aí fazer o quê? Pra você que tá vendo, viu? Acha que é só dizer que é procurador tirar foto de parecer. Sábado, 11 horas da noite, vai eu ficar fiscalizar a bar que tá fazendo barulho. Mas tamo aí pra isso. Né? Espero As voltar. pessoas acham que é mais fácil, né? Aquela coisa, quem vê Surreal. close não vê Não corre. vê corre, não, é público, já falo, tá roubando. Tá roubando. Você que acha que a gente entra pra vida pública pra se beneficiar, né? E não, irmão, é só aos perrengues que a gente vai passar hoje aí. Mas, Bianca, brigadão, cara. Tamo juntão. Valeu mesmo. Depois me passa os livros que você trouxe, eu me amarro. Aí você vê, tem mais um monte aqui embaixo, se você conseguiu ver ali. Aqui embaixo eu tem ainda mais não um olhei, monte, não, porque eu já cheguei aqui identificando. Eu falei, pai rico, pai pobre. Gente, Gessé, ele tem Gessé. Eu vou perguntar o que ele achou desse livro do Gessé. E ele leu Paulo Vieira. Será que ele fez Febracis? Ele tem uma visão política muito clara, ele se posiciona mesmo, né? Não é aquele cara meio em cima de um muro, não. Comecei, mas não terminei de ler ainda. É legal, ele faz críticas, Elite do atraso que você tá falando, né? Elite do atraso. Faz críticas ali ao patrimonialismo, vai falar de Gilberto Freire, Casagrande Senzala, vai pegar Chico Buarque de Holanda e vai descer o cajado. Cacete, né? Mas é isso aí, moçada. Obrigado a você que acompanhou pra gente, tá? Tamo junto. Não esqueçam de seguir as nossas redes sociais.
Eu tô no Instagram com MastraCash, é o nome do programa, você tá olhando aqui, inclusive, pra ele. E você tá com Bianca. @Bianca Ousada. Bianca Ousada, sem o L. Ousada de ousadia, beleza? Então tamo junto, brigadão, desculpa Obrigada. aí os... Foi um prazer. Ó, vou te falar. gafes. A gente perde a noção do tempo aqui dentro, Não, sem né? dúvida, sem dúvida. Eu falei, não sei se tá escuro lá fora, não sei. A gente tem podcast de 3 horas, que o nego fala assim, cara, 4 horas. O Gabriel Pensador foi num podcast que eu consumo agora, 4 horas. Entendeu? Nossa. Nesse nível. Mas é isso, moçada, nós estamos juntos. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Compartilhe com seus amigos, né? Vamos divulgar esse trabalho pra moçada. Obrigado pelo carinho que vocês têm mandado no Instagram. Toda hora eu recebo mensagem no Instagram. Cara, maneiro esse trabalho e tal. E tem uma molecada que às vezes traz projeto, que eu falo, pô, tem um moleque que tá pra vir aí, ele mandou mensagem pra mim. Ele é pesquisador da UFRJ, nessa questão de medicamento e tal. Vai dar mó resenha isso aí. Mas nós estamos juntos, tá bom? Bianca, beijão mais uma vez, fica com Deus. Valeu, Beijo, moçada. abraço Tchau, tchau. aí pra todo mundo.